Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Sérgio Gomes, sou obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus com o ministério do missionário R.R. Soares, e eu estou aqui nessa tarde gravando esta mensagem, uma mensagem de exortação, de santificação. Esta mensagem, irmãos, é especificamente para os obreiros da Igreja de Deus, né? O título da mensagem que eu vou estar trazendo hoje é Viver em Santidade e Suportar as Aflições. Queridos, todos nós que fomos chamados para a obra de Deus, sempre neste mundo, iremos passar por perseguições, provações, aflições. Mas, contudo, nós temos que suportar cada uma dessas provações, aflições. E isso não é uma coisa tão fácil. Mas se temos o Senhor Deus, o Senhor Jesus conosco, nós podemos suportar tudo que vier à nossa frente. Assim dizia o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, a andar na linha da palavra de Deus e suportar as aflições juntamente com ele. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o 4. E a palavra de Deus diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, esses dois versículos que lemos têm três revelações que devemos guardar em nossos corações. A primeira revelação é o versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. É como eu já falei no início. Todos que fomos chamados para a obra de Deus, sempre vamos passar por perseguições, aflições. Mas nós temos que suportar, porque fiel é aquele que prometeu. Eu nunca ouvi dizer, irmãos, de um obreiro que foi chamado por Deus ser aprovado sem antes ele ter sido provado. Eu nunca vi alguém dizer isso. Sempre, irmãos, vamos passar por aflições. É bíblico, a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que suportar. E a segunda revelação, irmãos, é o versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. E aqui que começa a nossa mensagem. Eu quero que todos abram as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17. E digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que nós não devemos andar conforme o gentio anda, as pessoas andam cocheando em dois pensamentos, ou nos seus sentidos, nos seus pensamentos, porque o pessoal do mundo, irmão, as pessoas do mundo, eles pensam diferente da gente. Claro que a gente fomos escolhidos, fomos lavados, fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e nós não vamos mais se misturar com essas pessoas do mundo. A gente tem que sim pregar o Evangelho, levar a palavra de salvação para essas pessoas. A palavra é esta. No livro de Efésios ainda, no capítulo 5, vamos ver lá, capítulo 5, versículo 10 ao 15. Efésios capítulo 5, versículo 10 ao 15. Aprovando que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre dos mortos, e Cristo te esclarecerá. E o 15. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Aqui, a palavra de Deus nos exorta, né, a andar de conformidade com a palavra de Deus, né, não aprovando as obras infrutuosas das trevas, mas condenando elas. Porque todas as práticas erradas, irmãos, é abominável aos olhos do Senhor. Amém? E no capítulo 6 de Efésios,
Vamos ver? Capítulo 6, versículo 10 de Efésios. Nos diz aqui, irmãos, que nós temos que andar com a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, nós temos que andar na linha da palavra de Deus para que nós possamos ser testemunha de Jesus realmente. Porque, como eu falei no versículo 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Então, nós temos que suportar as aflições, temos que dar bom testemunho e não se embaraçar com as coisas desta vida. E no final do versículo 4, está dizendo: agradar aquele que o alistou para a guerra. Será que você está sendo agradável aos olhos de Deus? Do seu jeito de caminhar, seu jeito de falar, seu jeito de pensar, a sua conduta cristã? Será que você realmente está agradando ao Senhor? Irmãos, não só hoje, mas a palavra de Deus já nos exorta há muito tempo. Nós temos que andar em santidade. Veja bem, Timóteo, o discípulo de Paulo, também estava passando por essas provas, perseguições, né? E tudo isso, irmão, por anunciar o reino de Deus e pregar o nome do Senhor Jesus. Timóteo tinha que mostrar para Paulo disposição, coragem, bom ânimo, boa reputação e o principal de tudo, fidelidade, mesmo vivendo em um mundo corrupto. Eu creio que os dias de hoje, irmãos, estão piores do que o de antigamente. Daniel capítulo 1, versículo 8. E está escrito lá: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A pergunta é: por que Daniel quis ficar separado, né? Quis se guardar para si mesmo, né? Ficar separado do manjar, não comer, não se contaminar? Porque ele queria agradar a Deus. O versículo diz: agradar aquele que o alistou para a guerra. Neste mundo, irmão, você está numa batalha espiritual. Forças das trevas estão tentando te impedir de caminhar, de fazer a obra de Deus, né? O desânimo bate, mas você tem que se mostrar firme, confiar somente em Deus, porque o diabo, irmão, ele é mentiroso, e o que ele puder fazer para te tirar da presença de Deus, ele vai fazer. Então, irmãos, nós temos que agradar ao Senhor. A primeira, suportar as aflições, né? Militar e não se embaraçar, quer dizer, guerrear, mas não se embaraçar com as coisas da vida. E o principal de tudo, agradar a Deus, o seu jeito de viver, de pensar, de agir, né? Seja um exemplo para as outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Seja luz, resplandeça nas trevas, brilhe na escuridão. Então, irmãos, a mensagem é esta: que a gente venha ter mais, né, disposição, eu digo disposição, né, para ir para a casa de Deus, para fazer a obra de Deus, evangelizar, né? E também aqui, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16, e diz lá: mas como é santo aquele que vos chamou. Você foi chamado por Deus. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Vê que coisa linda. Portanto, escrito está: sede santo porque eu sou santo. É por isso que Paulo falou a Timóteo, falou, né? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meu irmão, minha irmã, procure agradar a Deus. Viva em santidade, e Deus vai te recompensar em muito. Assim também, irmão, aconteceu com o rei Asa. O rei Asa reinou em Judá, em Jerusalém, 41 anos.
e fez tudo conforme a sã doutrina de Deus. Mas depois Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 2, 3 e 4. E a palavra está escrito: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Versículo 4. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e observasse a lei e o mandamento. Aqui, irmão, Asa, ele reinou em Judá 41 anos. E seu pai Abias fez tudo conforme que parecia mal aos olhos do Senhor. E Asa ainda era pequeno, né? Ainda não tinha recebido o cargo de rei. E Asa via que o pai dele fazia as coisas erradas. Mas ele colocou no coração, como Daniel, né? Decidiu não se contaminar com o manjar do rei. E Asa fez o mesmo. Ele fez tudo que parecia bom e reto aos olhos do Senhor. E o mais importante, mandou a Judá que buscasse ao Senhor, seu Deus, o Deus dos seus pais, e observasse a lei e os mandamentos. E isso é o mais importante, é obedecer a palavra do Senhor, é andar de conformidade com as Escrituras Sagradas, porque o nosso manual é a Bíblia. Se nós sairmos da linha, irmão, nós vamos viver em grandes apuros. Se a gente sair da palavra de Deus, vai vir as tentações, vai vir as perseguições. Então, nós temos que andar em conformidade. A palavra de Deus é revelada para nós e nós temos que cumprir. Meus irmãos, viva em santidade. Procure fazer o melhor para Deus. Conserve brancas as suas vestiduras. Que os seus caminhos sejam retos aos olhos do Senhor e vivam sempre vigiando até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a mensagem. Eu agradeço a todos, que os irmãos continuem nas orações. Orem por mim também. Que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor esteja com todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.